O GAP, ele vem, o Guia de Empregos, a sigla do Guia de Empregos, ele vem com a pretensão de melhorar a qualidade de vida das pessoas, conectando empregador e empresa nas periferias. Então, é uma plataforma online, gratuita, na qual a gente cadastra diariamente vagas de emprego que estão nessas regiões mais afastadas da cidade de São Paulo e da Grande São Paulo. Por muito tempo, eu morei em Paraisópolis por mais de 10 anos, e por muito tempo as pessoas, elas diziam que moravam no Morumbi, para não dizer que moravam em Paraisópolis, porque elas sabiam que as empresas não iam contratá-las. Por quê? Por conta do CEP, e não por conta da sua qualificação. E aí que tá, é uma forma também de quebrar esse estigma em torno da periferia e mostrar o quão essas pessoas são empreendedoras, elas são qualificadas. Tinha muitas marcas em Porto Alegre, o pessoal fazia suas camisetas, o CD desde a produção, o papel, né, que era feito reciclado com caixinhas de leite e saía aquela produção final. A gráfica, tudo era feito de forma independente. Então, isso a gente via que existia esse interesse e a produção ela conseguia fluir, a gente encontrava estratégias alternativas para fazer a nossa produção, né? Às vezes de uma forma mais barata, de uma forma reciclada, enfim, mas era a nossa alternativa. A gente não podia ficar à mercê de um grande investidor ou de um edital que não existia. De certa maneira, o que tem de comum nas diversas experiências que a gente analisou é essa visão de que não necessariamente a gente espera que chegue o desenvolvimento. Né? As comunidades estão ficando de saco cheio, estão assumindo os seus destinos e estão descobrindo que dá para tocar as coisas, entende? Quer dizer, essa visão que o desenvolvimento não se espera, se faz, em geral, parte de iniciativas como essas que estão sendo descritas aqui. Né? As pessoas estão descobrindo que, a conectividade online permite que as pessoas não fiquem esperando um intermediário resolver para elas, estão começando a resolver diretamente. Né? 2, estão criando moedas locais, então em vez de esperar um financiamento, enfim, ter todos os intermediários, eles estão começando a fazer moda, a fazer design, a fazer música, a fazer, enfim, mais diversas coisas. Muitíssima gente está descobrindo atividades não monetárias, que eu visitei, por exemplo, experiências no Chile também. Organizo a juventude. Eu vi um grupo em Valparaíso, no Chile, eles pegaram uma pirambeira que não era utilizada, que as pessoas jogavam lixo, porque ali uma pirambeira, não tem casa. O pessoal, gente da periferia mesmo, entende? Se juntaram, olha, limparam tudo aquilo, fizeram gradis assim como arquibancadas, né? A parte mais plana transformaram num espaço de shows e produzem ali, e se tornaram um centro, o núcleo da riqueza cultural. Isso é uma atividade, quer dizer, atividades úteis, não necessariamente são atividades que passam por dinheiro. A gente tem que responder às necessidades reais, à riqueza cultural do cotidiano, né? O Wagner levantou muito bem as distâncias. A média em São Paulo, você perde 2 horas e 40 minutos no trânsito, certo? Pega a periferia, você tranquilamente vai para 4, 4h30, 5, certo? Gente que levanta às 5 horas da manhã para trabalhar às 8 em Pinheiro, certo? Volta às 9 da noite, assiste umas besteiras na televisão, certo? Adormece no sofá, daqui a pouco são 5 horas de novo. Quer dizer, isso é vida, caramba, certo? Então, essa visão de que não adianta, enfim, só esperar que chegue um desenvolvimento lá de cima, certo? Mas que o que se chama de periferia, ou que se chamou de favelas, coisas assim, na realidade são comunidades, são gente. Nós estamos na economia do conhecimento, muito mais do que da matéria-prima. Eu fui num desfile que teve do João Pimenta, que foi inclusive numa periferia lá de São Caetano. E foi cogitado por que um desfile de moda desse grande porte, de uma pessoa tão famosa do Super Fashion Week, não frequenta as outras periferias mais periféricas mesmo. Não só São Caetano, que está aquela divisa entre o rico e o pobre também. Mas aí eu fiquei aquela coisa na cabeça. Eu falei, por que não eu não fazer um projeto de moda e inclusão social em Paraisópolis, onde eu vivo mais de 10 anos. Sou formado em design de moda e até hoje não consigo emprego na minha área.
porque eu não tenho, tipo, a experiência na vaga que eu estou querendo concorrer. Se eu vou para uma loja e eu preciso aquela vaga de vendedor, eu não tenho experiência como vendas, mas eu tenho a formação para aquele cargo, para aquela marca. Eles não estão preocupados que você tenha a experiência, você tem a graduação, você tem aquele foco. Você tem que saber vender. Então eles estão focados muito mais em questão de dinheiro do que na questão da pessoa. Eu fico muito incomodado quando eu vou numa loja e vejo as pessoas comprando as coisas sem saber se eu visto bem, se eu vou ficar bem à vontade. E não tem ninguém para ajudar a dar um suporte à pessoa. Então, uma coisa que meu projeto é trabalhar muito com a autoestima, resgatar a autoestima da pessoa. Então, a gente trabalha muito com o jovem, a gente mora em Paraisópolis, a periferia tem aquela coisa caótica, aquela coisa de violência, aquela coisa de droga, sempre a coisa ruim que acontece. E cada um tem a sua história de vida. Então, a gente tenta resgatar a verdadeira autoestima dela, a verdadeira verdade e a identidade delas. A gente já tem uma rede estruturada de pessoas que moram na periferia, que podem indicar vagas ou ações que estejam acontecendo nessas diferentes periferias, desde uma vaga no supermercado local, a uma empresa grande que também esteja ali ao redor. E, então a agência é esse grande canal. Na Agência Mural a gente tem um projeto chamado Expo Mural, que ele nasceu justamente da nossa preocupação, da Agência Mural, de ter um contato direto com o nosso público, com a nossa audiência. Porque enquanto blog na Folha de São Paulo, a gente entendia que o leitor não era da periferia. E como alcançar esse público? Então no Guia de Empregos segue a mesma linha. Para isso a gente criou essa Expo Mural, que é uma exposição itinerante. Com o Guia de Empregos a gente pretende a mesma coisa, né? Tem essa força aí online, mas o contato ali no chão da periferia também está no nosso escopo e é fundamental para a existência do projeto, para a nossa missão também. As pessoas não sabem fazer o cálculo. Inclusive, é muito interessante, nas nossas escolas nunca ninguém deu uma aula sobre moeda, né? Quando é fundamental para entrar para o futuro das pessoas, né? A gente estuda a Dona Carlota Joaquina, Dom João VI, que são muito importantes. Agora, cartão de crédito, moeda, crediário, tudo isso, aí não tem nenhuma aula, né? Então, na realidade, aqui, através do cheque especial, do cartão de crédito, dos crediários e de um conjunto de práticas financeiras, o pessoal liquidou a capacidade de compra dessa massa de gente que acedeu ao consumo, né? O fato é que essa financiarização por grandes grupos, que inclusive são internacionais, né? Que estão todos processados a nível internacional, HSBC, etc., lavagem de dinheiro de droga, o diabo, enfim, organização da evasão fiscal, estão levando a essa outra dinâmica, né? No Brasil já temos 107 bancos comunitários, estão emitindo a própria moeda, certo? E estão começando a gerar as moedas virtuais, certo? Pela net. Quando você olha, por exemplo, muitas das coisas que a gente faz não precisam de moeda. A moeda é apenas um lubrificante para troca. O cara vendeu aqui, pegou o dinheiro e com esse dinheiro vai comprar ali. Mas de repente, o cara que tem uma coisa para vender e outra coisa, quando se conectam, vai direto. Então, essa conectividade direta está gerando uma economia não monetária extremamente forte, né? Nós acompanhamos experiências inovadoras locais, municipais, levantamos mais de 8.000 experiências inovadoras pelo Brasil afora. Na base da sociedade, o pessoal cansou de esperar o tal do desenvolvimento, o banco, etc, etc. Entende? Eu acho que uma coisa que foi levantada, né, pela Priscila, que é extremamente importante, é a identidade. Em Paraisópolis, assim, há um boom de salões de cabeleireiro, há um boom de padarias. Só que muitos desses salões, eles abrem e fecham em 3 meses. Porque as pessoas elas não têm condições básicas de saber como lidar com aquele negócio. Como é que eu vou aprimorar esse meu empreendimento? Então, elas abrem e fecham muito rapidamente por conta disso.
Então, eu senti por muito tempo que em Paraisópolis não havia lugares, ou a própria ETEC poderia vir com cursos que dialogassem mais com a comunidade, que diretamente fariam com que as pessoas conseguissem empreender melhor, não estava acontecendo. Claro, eu sabia da existência do Sebrae, que tem muitos cursos online e tudo mais, mas não há ainda um diálogo com as próprias escolas que podem indicar esses alunos a procurarem essas outras formas de aprendizado, né? A mostrar esse caminho. Se eu não dou na escola, mas eu posso indicar quais são esses lugares. Existe esse abismo porque não é interessante para quem está no poder que a gente consiga se movimentar, se articular, se criar em rede, pensar em empreendedorismo. Então, não é interessante. É interessante criar milhões de empregos, mas quais são esses empregos? É aquele emprego que não gera uma qualidade de vida, né? Que você falou, é aquele que você acorda às 5 da manhã e que você não tem tempo para mais nada. Você ainda falar por exemplo, Zumbi dos Palmares, que é só um escravo que foi escotado e que criou lá, conseguiu fugir, é uma página sobre o cara, entendeu? Já mostra qual é a nossa prioridade em mostrar que história que a gente quer mostrar. Que não favorece as nossas múltiplas identidades, diversidades culturais, não favorece. Né? E com isso você não tem uma nação forte. No segundo semestre da faculdade eu criei esse projeto. Então todos os alunos ficaram olhando para mim com um olhar estranho. Por que como você criou um projeto e eu não criei? Assim, aquelas pessoas não estão preparadas, elas têm aquela ideia, mas não têm a vontade de dar um tiro no escuro. Você tem que encarar, você tem que ter força, você está com aquela ideia, você tem que encarar aquela ideia. Acho que na ETEC deveria ter um curso específico para esse público de moda. Não só moda, mas moda, cabeleireiro, beleza, que tem outras ETECs, só que é muito longe de Paraisópolis. Então lá dentro tem alguns cursos que não tem a cara do pessoal lá de dentro. Tem que ter, eu acho, um curso com a cara das pessoas. Por isso que futuramente eu quero colocar no projeto que acontece lá no Céu Paraisópolis, criar uma escola de moda, onde eu posso formar cabeleireiro, um maquiador e as costureiras, para a gente conseguir ter uma fonte de renda para ajudar elas. Eu estou pensando no meu, mas o meu é a consequência dos outros. Então eu prefiro ajudar os outros, eu quero que todo mundo cresça junto. Na realidade, é mais do que educação. É um processo interativo de construção do conhecimento. E a educação ser menos lecionadora, a escola, digamos, ser menos lecionadora e mais articuladora do acesso a esses conhecimentos. Entende? Eu digo que se você tem a sua verdade e a sua identidade, acredite nela. Porque se você também tem um sonho, alimente ele. Porque vai ser esse sonho que um dia você vai se tornar alguém na vida. Não deixe ninguém frustrar ele e você tem que acreditar nele. O fundamental é uma mudança de atitude, não ficar esperando lá. Aqui a política é assim, né? O pessoal tem que encontrar o culpado, né? Uma vez que encontrou o culpado, pode tomar cerveja e comer um amendoim ali porque está esperando que desapareça o culpado. Ou então entra em campanhas de ódio e todo esse negócio, entende? Na realidade, as pessoas pararem de olhar a política lá para cima, que é importante também, mas o essencial é quando as pessoas assumirem, no nível local, o seu próprio desenvolvimento, aí o conjunto da estruturação para cima muda, né? Eu acho que toda essa coisa, e a própria discussão que estamos levando aqui é um instrumento extremamente importante, muito mais educativo do que muito curso. Né? Para quem tem interesse, né, quem quer tomar uma atitude, para quem às vezes se sente meio perdido, porque mesmo com todos os recursos que a gente tem na internet, a gente encontra vários materiais sobre isso na internet, tem gente que ainda se sente perdido. E eu acho que uma dica é mesmo procurar redes que já estão se estabelecendo, procurar coletivos e se informar e se aliar em rede. Isso é muito importante para a gente conseguir mudar algo nessa estrutura, né, engessada. Então, procurar redes mesmo, porque em rede que a gente também consegue movimentar. Eu tenho uma ideia, eu posso começar sozinho? Pode, né? Mas essas redes é que vão fazer circular não só o conhecimento, mas também como promover outras ações e outros negócios também. Uma dessas redes é a Agência Mural, que fala aí desse universo
da comunicação e da periferia, com projetos que estão aí perpassando desde a área de educação, a escola pública de ensino médio, e ao próprio Guia de Empregos, que foi uma espécie de eixo aqui para a gente falar sobre esse tema. Então, fica o convite para que vocês acessem as nossas redes, a Agência Mural, agenciamural.com.br, e o Guia de Emprego das Periferias.com.br.